Saúde os irmãos com a santa paz de Deus. Meu nome é Daniel e eu vou estar falando nesse vídeo sobre evangelismo. A gente tem um problema muito sério dentro das igrejas hoje sobre evangelismo. As pessoas não evangelizam e pior ainda do que elas não evangelizarem, elas nem sabem o que é evangelho. Né, irmãos? E é muito importante a gente primeiro saber o que é evangelho. Evangelho, irmãos, é boas novas, é uma boa notícia. O Evangelho é uma notícia sobre Jesus Cristo. Né, irmãos? Aquilo que Ele fez, aquilo que Ele é, aquilo que Ele representa. Né? O Evangelho sempre vai falar sobre Jesus Cristo. O Evangelho nunca é sobre o que você faz. Então, para você evangelizar alguém, você precisa estar falando sobre Jesus Cristo. Né? Quantas vezes, irmãos, muitas vezes não batem testemunhas de Jeová aqui na porta da minha casa e eles falam tudo, menos sobre Jesus Cristo. Né, irmão? Se você fala sobre um monte de coisa e não fala sobre Jesus Cristo, irmãos, você não está evangelizando. Porque a boa notícia, irmãos, é que Jesus Cristo veio ao mundo, perdoou os nossos pecados, aquilo que Ele fez, aquilo que Ele é, aquilo que Ele representa. Né? Então, se você abre a Bíblia e você pode abordar um monte de passagens, mas você não fala sobre Jesus Cristo, você simplesmente não está evangelizando. Né? E muitas vezes as pessoas, irmãos, elas vão usar técnicas, né? Técnicas para fazer com que as pessoas vão até a igreja, né? Muitas vezes um testemunha de Jeová veio aqui uma vez e ele falou para mim assim: a gente está convidando você para uma reunião que vai ter lá na nossa igreja, lá vai ter uma reunião maravilhosa que vai ensinar você a como gastar o seu dinheiro, né? Como ser um bom pai de família, como ser um bom esposo, né? Sabe, irmãos, isso pode até ser maravilhoso, né? Pode até ser maravilhoso você aprender a gastar o seu dinheiro, como ser um bom pai de família, como ser um bom esposo. Sabe, irmãos, mas isso não é evangelismo. Isso não é evangelismo. Né, irmão? Se você promete alguma coisa para as pessoas fora Jesus Cristo, quando as pessoas vão até a igreja e na igreja se falar sobre Jesus Cristo, né, as pessoas vão se sentir enganadas, porque não foi aquilo que você prometeu para elas. Então, o evangelismo, irmãos, você fala sobre Jesus Cristo. Né? O evangelismo, irmãos, é muito importante deixar bem claro que evangelismo não é falar sobre a sua igreja. Evangelismo, irmãos, não é convidar as pessoas para a sua igreja. Muitas vezes as pessoas vão dizer: não, demorei 3 meses para evangelizar essa pessoa aqui, para levar ela para a igreja. Né? Nesses 3 meses ele só convidou ele para a igreja. Não, vamos na igreja, vamos na igreja. Até que o pecador é vencido pelo cansaço e vai na igreja. Sabe, irmãos, isso não é evangelismo. Você convidar as pessoas para estarem congregando na sua igreja não é evangelismo, irmãos. Evangelismo é você falar sobre Jesus Cristo. Sabe? Essa notícia, irmãos, é aquilo que Jesus Cristo fez, aquilo que Jesus Cristo é, aquilo que Jesus Cristo significa, representa. Isso que é evangelismo, irmãos. Quantas vezes, irmãos, a gente tem pessoas que entram na igreja pela primeira vez, né? Quando uma pessoa entra na igreja pela primeira vez, o que ela deveria ouvir? O Evangelho. Né, irmãos? E o que elas estão ouvindo? Elas estão ouvindo tudo, menos o Evangelho. Né? As pessoas vão dizer: não, eu me sinto muito bem nessa igreja aqui, eu sei que Deus está aqui, e eu me converti. Mas por que você se converteu, irmão? Eu me converti porque, olha, na palavra falou a minha vida todinha. Ou seja, ela não ouviu o Evangelho. A palavra de Deus, irmãos, não é para falar sobre a nossa vida. A palavra de Deus é para falar sobre Jesus Cristo, é para que Ele seja revelado a nós. Né? Então, evangelismo, irmãos,
Evangelismo é falar sobre Jesus Cristo, as boas notícias, boas novas, é uma notícia. É uma notícia que a gente proclama para as outras pessoas, né? E é muito importante, irmãos, para a gente aprender o que é evangelismo, é muito importante a gente dizer o que não é evangelismo, né? Porque a igreja tem se tornado uma igreja que perdeu o foco, né? E muitas vezes a gente tem esse tipo de coisa aqui, ó. Olha aqui, ó. Atenção, esta foi a forma mais simples que encontramos de dizer que Jesus te ama, né? Muito lindo, muito maravilhoso, né, irmãos? Mas isso não é evangelismo, irmãos. Evangelismo, irmãos, não é dizer, ó, Jesus te ama. Jesus te ama, segurar um cartaz dizendo, Jesus te ama. Não, irmãos, a pessoa precisa entender quem que Jesus Cristo é, o que ele representa, o que ele significa. Né, irmãos, é uma notícia que precisa ser proclamada. Né? Isso não é evangelismo, irmãos. A gente, por exemplo, tem isso aqui, ó. Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Isso daqui também não é evangelismo, irmãos. Quando os apóstolos evangelizavam, quando Jesus Cristo pregava, a mensagem, irmãos, era arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Né? Era sempre essa mensagem do evangelismo, arrependimento para que as pessoas possam olhar Jesus Cristo como um Salvador. Né? Mas as pessoas trocaram a mensagem de arrependimento, de arrependei-vos, por essa mensagem aqui, ó, Deus tem um plano maravilhoso na tua vida. Por quê, irmãos? Porque todo mundo, as pessoas gostam de ouvir esse tipo de coisa. Ninguém gosta de ouvir, ó, você precisa se arrepender. Você precisa se arrepender e precisa viver uma vida para a honra e para a glória de Jesus. Não, as pessoas não gostam disso, não. As pessoas gostam, ó, Deus tem um plano maravilhoso para a tua vida. Deus vai fazer uma obra, Deus vai fazer... Não, irmãos. Isso, irmãos. Isso daqui não é evangelho. Deus te ama e tem um plano maravilhoso na tua vida. Não é evangelho. Né? Olha só que interessante essa frase aqui, ó. Pregue sempre o evangelho. Se necessário, use palavras. Olha só que interessante. Né, irmãos? Se o evangelho é uma notícia, irmãos, o evangelho é nós falarmos aquilo que Jesus Cristo fez. É nós proclamarmos a mensagem de arrependimento. A partir do momento, irmãos, que você não está usando palavras, você não está pregando evangelho, irmãos. Ainda que você seja uma pessoa honesta, ainda que você seja uma pessoa que não fale palavrão, ainda que você seja uma pessoa que não frauda ninguém, né? Ainda que você seja uma pessoa totalmente sem... O máximo que as pessoas vão dizer é que você é uma pessoa boazinha, né? Que você é uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra. Sabemos, isso não é evangelho, irmãos. Evangelho, irmãos, ele precisa ser proclamado. E para ele ser proclamado, você precisa usar palavras. Então a frase pode parecer muito interessante, né? Muito profunda, né? Mas sem palavras não se tem evangelho, né? Se você viver a tua vida como crente a vida toda e nunca falar de Jesus Cristo pro seu próprio, ninguém nunca vai saber que você é crente, irmão. Lá no teu emprego lá, se você nunca falar de Jesus Cristo para ninguém, todo mundo vai pensar que você é honesto, né? Porque você tem um bom padrão moral, simplesmente isso, né? Então é preciso usar palavras, sim, para pregar o evangelho. Ninguém prega o evangelho sem palavras, né? Olha só, dê apenas uma chance a Jesus, né? Olha só o evangelismo. Dá uma chance para Jesus, irmão. Você já tentou de tudo na tua vida, né? Já tentou buscar alegria no casamento, já tentou buscar alegria no dinheiro, já tentou buscar alegria na casa, no carro. Dá uma chance para Jesus agora. Dá uma chance para Jesus que você vai ver. Sabe, irmãos, quando a gente ouve esse tipo de evangelismo, dá até pena de Jesus. Dá até dó de Jesus, coitado, né?
Coitado, Jesus está lá implorando por atenção, pedindo para atenção, e as pessoas não dão atenção para Jesus. Coitado de Jesus. Sabe, irmãos, esse não é o Jesus da Bíblia, irmãos. Um Jesus, coitado, pedindo uma chance para as pessoas. Esse não é o Jesus da Bíblia, irmãos. O Jesus da Bíblia é um Jesus que ordena para as pessoas, ó, arrependei-vos e crede no Evangelho, arrependam-se, sabe, é uma ordem, irmão, né? Por favor, dá uma chance para mim que eu quero entrar no seu coração. Sabe, irmãos, isso não é evangelismo, irmãos. Esse não é o evangelismo bíblico, né? Aceitar Jesus Cristo, a escolha é sua, né? O famoso evangelismo do você aceita Jesus, você quer aceitar Jesus. Não, as pessoas não se tornaram crentes, irmãos, porque elas aceitaram Jesus. Até porque a palavra de Deus diz, irmãos, não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Né? Então, não somos nós que aceitamos Jesus, mas é Jesus que nos escolhe. Né, irmãos? É o Espírito Santo que move o nosso coração para Jesus Cristo. E por isso, irmãos, que a gente não precisa ficar usando métodos, estratégias, né? Procurando fórmulas mágicas. Não, a única coisa que a gente precisa, irmãos, é pregar o Evangelho. Né? Ainda que a notícia não seja agradável, né? O pecador não gosta de ouvir que ele é um pecador. Ainda que a notícia não seja agradável, irmãos, não somos nós que vamos fazer a obra no pecador. Né? É o Espírito Santo que vai mover aquele pecador, que vai transformar aquele coração, que vai trazer ele. Então, não adianta ficar mandando as pessoas. Não, irmãos, a gente simplesmente prega o Evangelho. Quem tiver que ser chamado, vai ser chamado. Né, irmãos? E aí, eu peguei alguns versículos bíblicos aqui sobre evangelismo na palavra de Deus. Né? Olha só. E depois que João foi levado à prisão, né, João Batista, Jesus partiu para a Galileia pregando a todos as boas novas de Deus. Né? As boas novas. Cumpriu-se o tempo e está chegando o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Mas para que a gente possa entender aquilo que Jesus Cristo é, aquilo que Jesus Cristo representa, aquilo que Jesus Cristo significa, né, irmãos? E Jesus, ele é um Salvador. Para que a gente possa entender, olhar para Jesus Cristo e ver ele como um Salvador, é preciso de arrependimento, irmãos. É preciso que a gente se enxergue na condição de perdido, na condição de miserável. Quem não está perdido, irmãos, não precisa de um Salvador. Então, muitas vezes, irmãos, você está pregando o Evangelho sem confrontar o pecado do pecador. E Jesus Cristo, irmãos, não está fazendo sentido na vida dele. Né? Você está pregando um Jesus Cristo Salvador, mas ele não entende a necessidade do porquê que ele precisa ser salvo. Ele se acha bom, ele se acha uma pessoa honesta, ele se acha um bom pai de família. Sabe, irmãos, todo mundo se acha bom. Todo mundo acha que merece o céu. Então, se não houver, irmãos, confronto de pecado, se não tiver o plano de fundo do pecado, as pessoas não entendem a necessidade de um Salvador. As pessoas não conseguem entender aquilo que Jesus Cristo representa e significa. Então, falar de Jesus Cristo sem falar de arrependimento, sem falar de convicção de pecado, simplesmente, irmãos, não funciona. Né, irmãos? É como as estrelas. A gente olha para o céu e a gente vê as estrelas brilhando à noite. Né, irmãos? Por que a gente não vê as estrelas brilhando de dia? A gente não vê as estrelas brilhando de dia porque a luz do sol ofusca o brilho das estrelas. Né, irmãos? Assim é com o pecador. O pecador, irmãos, ele não consegue enxergar a luz de Jesus Cristo porque ele já se acha bom. Ele já se acha merecedor. Ele já se acha capaz. Né? É preciso que tenha o plano de fundo negro do pecado para que a luz de Jesus Cristo possa brilhar nesse coração.
É por isso que não há sentido, irmãos, falar de evangelho, falar de Jesus Cristo sem falar de arrependimento, sem falar de convicção de pecado. Por isso que aquele evangelismo não funciona. Dá uma chance para Jesus. Jesus te ama e tem um plano maravilhoso na tua vida, né? Vim aqui só para falar que Jesus te ama. Sabe, esse tipo de coisa não funciona. Não funciona, porque as pessoas não estão entendendo o que Jesus Cristo é, o que Jesus Cristo significa. As pessoas não estão entendendo, não estão olhando para Jesus Cristo como um Salvador, porque não tem arrependimento, não tem convicção de pecado. Não é por isso que, por exemplo, a gente tem essa passagem aqui, ó. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Né, irmãos? João Batista pregando para o povo: arrependimento, vocês precisam se arrepender. Vocês precisam se arrepender, sabe? E crer no reino de Deus. Olha só que interessante essa passagem aqui, ó. Orientou-lhes Pedro: arrependei-vos a cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Nessa passagem aqui, fala sobre a descida do Espírito Santo, né? E Pedro, se você pegar a passagem inteira e ver a pregação que Pedro fez, Pedro vai dizer: ó, vocês mataram Jesus Cristo, vocês crucificaram o Salvador. Vocês são culpados, vocês rejeitaram Jesus Cristo, né? Mas e agora? Mas o que a gente vai fazer? Arrependei-vos. Arrependei-vos. Então, sem arrependimento, irmãos, as pessoas nunca vão entender o que Jesus Cristo significa, o que Jesus Cristo representa, né? Muitas pessoas, irmãos, não enxergam mais Jesus Cristo como um Salvador. Jesus Cristo para elas é simplesmente um método de salvação, né? Jesus Cristo está lá, se elas usarem um método de salvação, elas se salvam, mas Jesus Cristo não é um Salvador, né, irmãos? É como uma pessoa que está se afogando, né? E você joga a corda para ela, né? Depende dela pegar a corda ou não, sabe? Muitas pessoas estão olhando para Jesus Cristo dessa forma, como uma corda que depende de você segurar a corda. Sabe, irmãos, esse não é o Jesus Cristo da Bíblia, irmãos. O Jesus Cristo da Bíblia é alguém que está se afogando, se afogou, morreu, foi para o fundo do rio, né? E Jesus Cristo entrou no rio, mergulhou lá no fundo, trouxe o morto para fora e ressuscitou ele. Esse é o nosso Salvador. Ele realmente nos salva, irmãos. Ele não está nos dando uma chance para que a gente possa se salvar. E quando as pessoas entendem que foram salvas por Jesus Cristo, elas entendem que realmente estavam perdidas. Né, irmãos? Elas não estavam meio perdidas. Né? Não estava lá meio morto-vivo, né? Eu estava perdido, mas não estava tão perdido assim. Quando eu encontrei Jesus Cristo, eu já era uma pessoa boa, era uma pessoa que fazia o bem, eu era uma pessoa honesta, tudo, né? Jesus Cristo veio para dar uma complementada na minha vida. Não, irmãos. Não, essa pessoa não entendeu nada sobre o que Jesus Cristo representa na vida daqueles a quem ele chama, irmãos. Todo mundo entende, irmãos, que era um perdido. Era um condenado, ou era um perdido no mundo, ou era um perdido religioso dentro da igreja. E quando Jesus Cristo salva, os resgata, né? Quando ele se converte através da pregação do Evangelho, que ele é chamado por Deus, sabe, irmãos, ele entende que Jesus Cristo é um Salvador, né? Ele entende que aqueles méritos que ele achava que tinha anteriormente, na verdade ele não possuía. É por isso que evangelismo, irmãos, aí vem a pergunta, né? Por que muitos crentes não evangelizam hoje, né? Será que é porque eles são tímidos? Não, é porque eu sou tímido e eu não sei me comunicar muito bem. Não, irmãos. As pessoas se comunicam bem para tudo, né?
as pessoas se comunicam bem no seu trabalho, se comunicam bem para falar o que elas querem falar. As pessoas só nos comunicam bem para evangelizar. Mas por quê? Porque não há convicção de que verdadeiramente elas precisam falar sobre Jesus Cristo. Porque se Jesus Cristo realmente tivesse mudado a vida delas, tivesse transformado elas, né, irmãos, ao ponto de que elas não mais conseguiram viver da mesma maneira que antes, não mais conseguiram pensar do mesmo jeito que antes, não mais conseguiram enxergar as coisas do jeito que viam antes, né, irmãos? Se isso aconteceu com elas, se a obra sobrenatural de Deus aconteceu com elas, certamente, irmãos, elas evangelizariam. Mas como Jesus Cristo foi apenas um acessório, como Jesus Cristo foi apenas alguma coisa acrescentada na vida delas, não fez tanta diferença assim, sabe, irmãos, elas conseguem deixar Jesus Cristo escondidinho, lá num cantinho lá, num cantinho da gaveta, lá na casa dela, lá, sabe, irmãos, é algo que, sabe, irmãos, o evangelismo, ele acontece, irmãos, porque é algo tão grandioso e algo tão maravilhoso, sabe, que quando nós somos alcançados pela graça de Deus, ela transborda de nós para fora, né? Nós nos tornamos uma fonte jorrando para fora, né? Como Jesus Cristo vai dizer lá para a mulher samaritana, né? É por isso, irmãos, que os cristãos, eles têm que evangelizar, eles têm que estar falando de Jesus Cristo para alguém. Né, irmãos? Não é que a gente vai sair batendo em porta por aí, mas é preciso estar falando de Jesus Cristo para aqueles que estão à nossa volta. Como que uma pessoa está dentro de uma empresa trabalhando lá há 2, 3 anos e ninguém sabe que ele é crente? Como que é possível? Sabe, irmãos, não é possível. Então, irmãos, é preciso evangelizarmos. Evangelismo, irmãos, não é um dom, né? Evangelismo é uma ordem, foi algo que Jesus Cristo ordenou, ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e se batizar será salvo, né? Então não é questão da gente saber falar bem ou não, não é questão da gente ter dom ou não, mas é questão de a gente ser obediente, questão da gente se colocar a caminho, né? Fale sobre Jesus Cristo. Não fale sobre igreja, não adianta ficar falando sobre igreja, ficar mandando as pessoas ir para a igreja. Saiba que evangelho é falar sobre Jesus Cristo. Né, irmãos? Jesus Cristo só vai fazer sentido mediante a arrependimento, mediante a convicção de pecados. Tá bom, irmãos? Qualquer coisa, os irmãos podem estar comentando aí nos comentários abaixo, tá bom? Deus abençoe a todos e fiquem com Deus.